Palavra o deputado Paulo Ramos, do Diretório Nacional do PDT, que eu peço que se aproxime, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, e nós gostaríamos também... Pois bem, deputado Paulo Ramos... Boa noite a todos. Eu vou plagiar a Benedita da Silva, começando cumprimentando as mulheres. Depois, cumprimentar os demais. E dizer, Capiberibe falou aqui de 64. Poucos são daquela época. Apesar da minha boa aparência, já sou daquela época. Então, há muitos anos, eu conheci uma expressão que eu acho que todos conhecem. Nada une tanto quanto a desgraça. E eu vejo nas fundações esse esforço. Fico na expectativa, em nome do meu partido, o PDT, que as fundações consigam fazer aquilo que os nossos partidos políticos não conseguiram fazer. Não conseguiram, porque, a bem da verdade, em vários momentos, nós nos dividimos. E, na medida... O Capiberibe falou na autocrítica, é preciso ter um momento, mesmo que não seja com uma plateia tão ampla, para que possamos fazer algumas autocríticas. Porque... quando o campo progressista conseguiu chegar ao poder, não houve um movimento de afirmação da unidade. Ao contrário, a desagregação foi caminhando na medida que alianças mais conservadoras foram sendo feitas. Isso tem que ser reconhecido, até para prestar uma homenagem ao nosso Leonel Brizola. Prestar essa homenagem. Dizendo isto por quê? Porque de toda a luta travada, com todas as forças acumuladas, o campo progressista chegou ao poder. E me lembro que os partidos políticos do campo progressista, no primeiro governo Lula, esses partidos políticos construíram uma unidade, um conselho político que não se realizou. Não se realizou por quê? Por questões, eu sei, de governabilidade. As reformas não foram feitas. Eu não me lembro e não ouvi aqui. Ninguém falou na reforma agrária. Não há essa expressão. A reforma agrária foi retirada do nosso vocabulário. Eu vejo nas fundações uma iniciativa das mais relevantes para esse momento, porque a democracia não está ameaçada. A democracia está ferida. Não está ferida mortalmente, mas ela está ferida. E a recuperação do Estado Democrático de Direito depende fundamentalmente da nossa unidade, sem protagonismos excessivos, sem a tentativa de determinadas correntes assumirem a hegemonia. E não será proclamando o sucesso, não será proclamando as políticas públicas que foram verdadeiramente exitosas. Claro que temos que reconhecer que o impeachment da presidente Dilma não se deu pelos erros. O impeachment foi uma consequência dos acertos. Mas é claro que, quando chegamos ao poder, abrimos espaços políticos para que a direita se afirmasse, se infiltrasse com quadros políticos os mais expressivos da direita, internacionalmente conhecidos.
concessões que foram feitas ao capital financeiro. Quem quiser olhar a Constituição, vamos verificar quando foi retirado da Constituição o dispositivo que tratava juros reais de 12%. Então, eu venho aqui para dizer o seguinte: nós já estivemos muitas vezes unidos. A resistência ao golpe de 64, que culminou com a Assembleia Nacional Constituinte, foi produto de uma ampla unidade nacional. E eu, quando cheguei aqui, encontrei o Aldo Arantes, não sei se ele ainda está aí. E estava me lembrando, o Aldo está fazendo um trabalho sobre algumas, não vou chamar curiosidades, alguns episódios acontecidos na Assembleia Nacional Constituinte e que ficaram perdidos. Eu me lembrei do movimento de unidade progressista. Cadê a Lídice? Ainda está aí? A Lídice da Mata? Então, a Benedita já foi. Aqueles constituintes presentes já saíram. Só restei eu aqui. Então, eu me lembro que a chamada esquerda do MPMDB, o campo progressista, iniciou o movimento de unidade progressista, reunindo as bancadas do PDT, do PT, do PCdoB, do PSB, do PCB. Cadê o Haroldo Lima? Estava aí. Outros estavam aí. E essa unidade na Assembleia Nacional Constituinte foi responsável por muitos avanços. E uma peculiaridade, que eu conversava ali com o Renan, que é meu assessor, a partir do texto da Constituição, aprovado pela Comissão de Sistematização, mais ou menos no meio da Constituinte, o movimento de unidade progressista conseguiu a seguinte proeza: cada constituinte só poderia apresentar 4 emendas. Quero fazer uma homenagem póstuma ao Plínio de Arruda Sampaio. E aí, nos reuníamos com o seguinte compromisso: cada um, administrativamente, cada um tinha direito a 4 emendas. Então, cada um depositava no banco do campo progressista 3 emendas. E nos organizamos em comissões, cada comissão elaborando emendas e que todos assinaram. Mas, administrativamente, um assinava a emenda. Eu assinei a emenda que eu não elaborei. Alguns não participei da elaboração. Outros assinaram a emenda que contaram com a minha participação, para que tivéssemos o aproveitamento maior. Não desperdiçássemos emendas iguais, para ter o maior aproveitamento possível. Foi uma unidade importante. Quando falo nas reformas, as reformas, assim, seria conveniente, quando eu falo na soberania, quais são os princípios? Eu digo assim: nós temos que defender o Estado Democrático de Direito conhecendo a Constituição. Se nós vamos defender as liberdades democráticas, se nós vamos defender o Estado Democrático de Direito, e o documento fundamental é a Constituição, nós temos que conhecer a Constituição. E o artigo 1º da Constituição trata dos princípios fundamentais. E o primeiro princípio fundamental é a soberania. Soberania. Sem a capacidade de autodeterminar-se, sem ter a possibilidade de elaborar um projeto nacional, sem ter a possibilidade política de definir seu próprio destino, não há salvação. Depois vem a cidadania, depois a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. São os princípios fundamentais. Mas quando a gente fala em unidade ou de inclusão social, também tem que ler as reformas de base do Jango. Que a reforma agrária do Jango, reforma agrária como uma política agrícola voltada à produção de alimentos, vedada a exportação de vários gêneros para enfrentar a fome, que ainda há graça no nosso país, de forma mais aguda. E a reforma da educação, homenagear também o Paulo Freire, já falaram aqui do nosso Darcy Ribeiro e outros educadores, não é isso? O programa nosso, o PNA, alguns aqui, eu acho que o Cabiberibe deve ter lembrado das cartilhas do PNA, não é isso? A educação como prática da liberdade.
É isso? Aprender debatendo os seus próprios problemas. Então, a reforma da educação, o primeiro item era a erradicação do analfabetismo. Pô. Então, eu venho aqui para dizer o seguinte, seria bom, e o Maneste, que é o nosso pedetista, também distribuísse primeiro a carta-testamento, para que nós tivéssemos um convencimento de um apelo à soberania nacional. Que nós compreendêssemos que defender a Constituição não significa defender a Constituição apenas para os nossos. Pô. Nós temos que defender a Constituição para todos. É possível dizer que convivemos com situações concretas, e vou terminar, situações concretas de posicionamento, de bancadas de partidos, no sentido, às vezes, de surfar na mídia, contrariando a Constituição. Discutimos a ditadura do judiciário. Nós próprios provocamos o judiciário. O judiciário não age de ofício. Qualquer conflito político que não conseguimos resolver, nós é que buscamos o judiciário. E só ficamos felizes quando a decisão nos contempla. Quando a decisão contempla o adversário, falamos na ditadura do judiciário. Mas o judiciário, nos socorremos dele. Então, eu quero dizer, para encerrar, o seguinte. A situação, todos os pronunciamentos acompanhei, é realmente de muita gravidade. Existe algo que eu posso ver representado na decisão do Jean Willis. Fazer oposição ao governo que está aí significa correr risco de vida. Porque forças, correntes, grupos que apoiam esse governo são habituados ao uso exclusivo da violência. Violência pessoal, violência física. E é preciso, portanto, que esta unidade também reflita uma espécie de proteção. Esta resistência tem que representar isto. Quando falam, né, na vitória, tendo em vista as redes sociais, nós estamos vendo o presidente dos Estados Unidos, ele está sendo investigado exatamente sob a acusação de ter se utilizado desses mecanismos. Vários dos seus assessores estão sendo até condenados. Como é que ele ousa, lá nos Estados Unidos, várias correntes políticas, inclusive o Partido Democrático, afirmam que ele não tem legitimidade para governar porque fraudou a eleição, fraudou o processo democrático. Como é que ele ousa, então, tentar interferir, por exemplo, na Venezuela, e que nós temos que defender, sob a alegação de que o processo democrático lá está fraudado? Ele não tem nem legitimidade. De qualquer maneira, eu venho aqui para dizer, vamos ver se as fundações conseguem nos liderar, para que possamos não só resistir, mas para que possamos também elaborar um projeto nacional, que de preferência comece pela reforma agrária. Um projeto nacional que diga, o capital financeiro não pode continuar prevalecendo, dinheiro não é mercadoria, dinheiro não produz nada. E concluir que a exclusão está aí, o empobrecimento da população é gritante, a revolta é muito maior e essa unidade é muito mais do que bem-vinda. Muito obrigado. Obrigado, deputado Paulo Ramos. E